noite aos irmãos. Me senti sozinho agora, irmão. Boa noite aos irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Abençoe. E muito bom poder estar aqui junto com os irmãos também, podendo adorar a Deus, participando também desse momento maravilhoso que é celebrar a ceia do Senhor. Estivemos aqui pela manhã em um momento abençoador juntamente com os irmãos e é sempre muito bom. Querido, eu peço que você, aproveitando que você está de pé, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, tá bom? Eu vou estar lendo aqui, meditando trecho daquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Hoje, momento muito especial, celebrando a ceia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Você encontrou? Amém, misericórdia. De vez em quando o Coríntios parece que sonda a Bíblia, né? Vai procurar, ele encontra aí, né? Encontra fácil. Amém. Glória a Deus. Aí sim. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 3 e 4. Está escrito assim: pois que primeiramente lhe transmiti e foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Bom, querido, se assente por favor, se assente nessa hora. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer e fazer com que a palavra realmente encontre um lugar em nosso coração. Esse é o propósito. Mas hoje, querido, estamos aqui celebrando um momento maravilhoso, um momento que o próprio Senhor Jesus ansiou, no sentido de desejar estar participando também. O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: eu muito anseio, muito desejo comer com vocês essa ceia no reino dos céus. Então o desejo do Senhor Jesus, ele pediu para que nós estivéssemos fazendo, realizando, até que ele volte. E cada vez que nós praticarmos esse ato, nós estaremos lembrando também a respeito da morte e a respeito da ressurreição. Amém, querido? E o apóstolo Paulo aqui, amado, ele diz assim, olha, no capítulo 15, aqui no versículo 1, ele diz assim, ele diz assim, olha, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis. O apóstolo Paulo aqui, querido, ele está falando a respeito da palavra de Deus, e evangelho significa boas novas, significa alegria, né? Boas novas da salvação, né? Por que alegria, pastor? Porque até então, quando não conhecíamos ao Senhor, a nossa vida como era, querido? Quantos aqui se lembram antes de conhecer o Senhor Jesus? Não precisa contar não, tá? Não precisa contar não, que senão a gente vai se assustar aqui. Mas só faz assim, você que se lembra da sua vida sem Cristo, você que não, pastor, minha vida, eu até vem na minha mente. Ótimo, para que a gente possa realmente matar realmente esse velho homem, para que a nova criatura a cada dia possa sobressair nas nossas vidas. Mas então, querido, nós na nossa vida anterior, antes de conhecer o Senhor Jesus, porque a nossa vida ela se divide em dois tempos, assim como Jesus também, ele dividiu o tempo em dois, antes de Cristo, depois de Cristo, também assim as nossas vidas. Antes de conhecer a Jesus, o passado muitas vezes era amargo, né? O passado muitas vezes difícil, a vida de angústia, amargura, e até mesmo muitas perguntas, muitas questões sem respostas, como eu tinha, talvez você tivesse também antes de conhecer a Cristo, muitas questões sem respostas dentro da gente, e a gente pensa assim, puxa, viver em um mundo como esse, depois então que partir desse mundo, para onde vamos, né? Para onde nós iremos? Eu quero dizer para você, querido, que a palavra do Senhor diz que todo aquele que um dia entrega a vida para Jesus, ele marcou encontro com Deus no reino dos céus. Amém, querido? A entrega da nossa vida para Jesus, já com certeza o Senhor já tem uma agenda marcada lá e tem o nosso nome, só Ele sabe dia e hora, mas com certeza tudo isso é marcado pelo Senhor.
E o apóstolo Paulo diz aqui, olha, se alegrem por isso, se alegrem por receber o Evangelho, se alegrem pelo Senhor Jesus ter transformado a vida de vocês. Ou seja, é claro que nós vamos nos alegrar com alguém que faz bem para nós, é claro que nós vamos nos alegrar quando alguém muda a história da nossa vida. Não sei se você já participou de algum momento na sua vida em que você estava sem condição, humanamente falando mesmo, você estava sem condição, você estava sem possibilidade nenhuma, e chega alguém, simplesmente estala o dedo e te abençoa de alguma forma. Você fala, rapaz, como é que pode? Comigo já aconteceu inúmeras vezes, mas é algo assim gratificante. Assim é a palavra de Deus quando ela chega à nossa vida, o nosso coração se alegra, amém, querido? E o apóstolo Paulo diz assim, olha, permaneçam nessa palavra, permaneçam nesse Evangelho, permaneçam nisso que é bom e nisso que é novo do Senhor Jesus. Mas ele continua dizendo assim, pelo qual sois salvos. Ou seja, olha que interessante, para a pessoa que permanece no Senhor Jesus, que um dia entregou a vida para Jesus, ele não disse assim, olha, vocês serão salvos. Mas para a pessoa que permanece, irmãos, isso se chama de ela está predestinada. Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Eu acredito que não sou eu que sou pré-histórico não, mas deixa eu perguntar aqui. Quantos lembram daqueles cheques, aqueles borrachudos, aqueles negócios predatados? Quantos lembram daquele negócio lá? Predatados. O negócio vai ter fundo só no mês que vem, mas é só desse mês. E põe a data lá, né? Quando você manda para um abençoado assim, que é tem a mente transformada, a pessoa segura lá com ele mesmo, né? Mas às vezes ele inventa de passar para outro, o sujeito solta antes do tempo. Aí, puxa, aí a coisa acontece. Aí o negócio fica vermelho, chega a carta em casa, e não era para acontecer bem isso, né? E perde o crédito, não, né? Assim também, querido, as nossas vidas, nós somos, é como se fosse algo predestinados, nós somos predestinados à salvação. Ou seja, se permanecermos em Cristo Jesus, a certeza da salvação, querido, é essa. Ou seja, o Senhor vai nos salvar a partir do momento que nós permanecemos em Cristo Jesus. Então, por isso que existe aquela questão, né, de predestinação, né? Alguns comentam a respeito disso. Existem pessoas predestinadas a isso ou aquilo, desde que elas permaneçam naquilo, mas a partir do momento que elas mudam, como no nosso caso, nós mudamos para Jesus Cristo, com certeza nós temos uma direção, nós temos um alvo, nós temos um lugar para chegar, e esse lugar é o céu, é a glória celestial, a nova Jerusalém, amém, amado? E Jesus é aquele que foi preparar o lugar por cada um de nós. E aí então ele diz no versículos 3 e 4, e eu achei muito interessante, eu sempre me alegro com as palavras de Jesus, mas o apóstolo Paulo diz assim, olha só, porque primeiramente me transmiti o que recebi, e ele diz isso lá também em 1 Coríntios capítulo 11, lá a partir do versículo 23, né, ele diz, aquilo que recebi do Senhor também vos entreguei. A gente vai ler daqui a pouquinho, mas ele diz assim, olha, e recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo diz as Escrituras. Existe uma passagem e um trecho que dizem, um subtítulo, que Paulo não tinha outro assunto a não ser o Evangelho, estava impregnado dentro dele. Então constantemente ele estava pregando, ministrando para reis e para os grandes e para os nobres do seu tempo. E é maravilhoso, querido, porque sempre é uma confirmação das Escrituras. Porque, por exemplo, para que algo venha causar realmente um impacto dentro das nossas vidas, irmãos, porque se a Escritura Sagrada ela não fizer algo dentro de nós, o Evangelho não está servindo para nada. A palavra de Deus precisa abalar a nossa estrutura, precisa mexer com o nosso ser, senão o Evangelho ainda não entrou nos nossos ouvidos, ainda não desceu para o nosso coração. Se a gente não entender a razão, queridos, de nós estarmos aqui, a razão, queridos, de nós louvarmos, de nós adorarmos, de nós buscarmos ao Senhor, querido, então o Evangelho ainda não surtiu efeito na nossa vida. Mas a palavra diz que o Senhor, Ele ouve a oração, querido, daquele que busca, daquele que realmente clama a Ele, para que, querido, assim como a nossa oração ela sobe, nosso louvor sobe ao céu, também a graça e o favor de Deus, o impacto dos céus possa descer ao nosso coração, e a gente possa enxergar as coisas dos céus assim exatamente como ela é. Mas, amado, e ele continua dizendo, amado, que o Senhor Jesus apareceu lá a algumas pessoas. Apareceu a um discípulo, depois apareceu a outro discípulo, e o Senhor Jesus foi se manifestando a um e a outro. Querido, eu me sinto tão longe
Tem hora que eu sinto saudade da igrejinha lá, sabe? Eu já trombei naquele microfone uma meia dúzia de vezes, mas eu sinto saudade, porque assim, lá a gente sentia até o irmão respirar assim perto da gente, tão apertadinho que era. E aqui a gente fica longe dos irmãos, é assim, estranho. Então, irmãos, assim como a palavra do Senhor nos diz, o Senhor primeiro apareceu a uns discípulos, depois foi aparecendo a outros, se manifestando a outros, até mesmo aos 12 quando eles estavam juntos, aos 11 aliás, quando estavam juntos, e depois ele se manifestou através do Espírito Santo, na descida lá em Pentecostes, onde simplesmente 120 pessoas estavam lá aguardando a promessa de que viria realmente o Consolador, e que realmente causaria um impacto na vida realmente de todo aquele que viesse a crer. Jesus veio, irmãos, pregando o Evangelho, ele veio pregando as Escrituras. Alguns não acreditaram. Hoje estávamos falando a respeito de um dos que não creram enquanto Jesus vivia, que é Judas, um dos irmãos de Jesus. Jesus tinha vários irmãos, Simão, José, Judas e mais alguns lá, mas eles não creram enquanto Jesus estava ali humanamente andando sobre a terra, fisicamente sobre a terra. Mas quando Jesus morreu e ele se entregou na cruz e depois ele ressuscitou, eles realmente passaram a crer, porque eles foram impactados pelo poder de Deus através do Espírito Santo. E assim, querido, o Senhor Jesus, ele também quer se manifestar nas nossas vidas. Se manifestou aos 11 lá, e quando ele entrou, irmãos, ele diz assim, olha, ele poderia dizer assim para os... Está tudo com medo lá dentro do quartinho, lá no meio dos romanos, né? E ele poderia dizer assim, ele entrou pela parede, né? Ele é a porta e entrou pela parede, né? Mas ele diz assim, olha, ele poderia dizer assim, vocês estão com medo por quê? Cadê a fé de vocês? Poxa, eu falei durante mais de 3 anos para vocês ainda ficarem com medo. Esse foi o resultado da minha pregação. Jesus poderia usar essas palavras, mas ele não usou, querido. Ele não precisava mais confrontar, eles já estavam confrontados dentro deles mesmos. Então eles precisavam de paz naquela hora, no coração deles. E Jesus, exatamente quando, querido, Jesus ele entrou, quando Jesus, amém, irmãos? Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus trouxe exatamente aquilo que eles precisavam. Jesus disse, paz seja convosco. O coração deles foi confortado. Eles se chegaram diante de Jesus e, sabe, um queria pegar, outro... Mas eles tiveram a certeza de que o mestre deles havia realmente cumprido aquilo que ele havia prometido, que ele seria entregue ali na mão dos pecadores e ele seria crucificado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Nenhuma das palavras que o Senhor disse, irmãos, caiu por terra. Nenhuma das palavras da Bíblia, irmãos, passou sem que acontecesse, e o que não aconteceu ainda vai acontecer. Jesus ele foi muito além disso. Ele disse, nem um tio, nem uma vírgula vai passar sem que se cumpra da palavra de Deus, das Escrituras. Não vai passar, mas tudo vai acontecer. E nós podemos ser participantes das coisas de Deus a partir do momento que nós cremos no Evangelho, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos sim que Ele morreu, mas Ele também ressuscitou, querido. E se Jesus ressuscitou, irmãos, como diz lá em Romanos, nós também vamos ressuscitar com Ele no dia em que nós descermos da sepultura, ou diretamente no arrebatamento, ressuscitaremos com Ele, querido. Você pode ter certeza, a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso significa que se Jesus herdou, querido, um trono, nós também herdaremos juntamente com Ele. Não por nossa causa, não porque nós somos bons. Ninguém é bom, ninguém tem nada de bom, irmãos. Tira o Espírito Santo do camarada para você ver o que realmente o camarada é, mas por causa da bondade de Jesus Cristo que nos deu o Consolador, amém, querido? Então Jesus falou assim, na bondade e misericórdia dele, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, vocês também que vencerem vão se assentar no meu trono. Ou seja, Jesus tem um trono, tem coisas maravilhosas preparadas para cada um de nós. Assim como diz um louvor, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, palavra para as nossas vidas, querido, para cada um de nós. Ou seja, nós nunca vimos coisa igual, assim como diz Isaías capítulo 64, nunca vimos coisa igual, nem os nossos ouvidos ouviram a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que creem, para aqueles que acreditam no seu nome, para aqueles que acreditam na sua palavra. Então, enquanto estamos aqui, irmãos, louvando, adorando e lutando, trabalhando
em favor do reino de Deus, anunciando por todos os cantos e becos, enfim, enquanto estamos aqui, há alguém trabalhando por nossas vidas. Se nós chegamos aqui, irmãos, hoje até mesmo, é porque alguém está trabalhando em nosso favor. Pastor, mas eu não vi acontecer nada. O salmista, na visão que o Senhor havia dado a ele, ele disse assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos. Ou seja, o Senhor é aquele que nos guarda, como diz o Salmo 139, a nossa dianteira, atrás de nós, ao nosso lado, ao nosso redor. O Senhor é aquele que guarda as nossas vidas. Por que o Senhor guarda as nossas vidas, irmãos? E algumas pessoas, elas dizem assim ainda: Felipe, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum, eu sou um miserável. Calma, calma. Eu não tenho o costume de guardar coisas miseráveis e imprestáveis. Eu não tenho. De vez em quando vamos botar fora, tudo que não presta a gente coloca lá fora, joga no lixo lá, tudo fora. Irmãos, nós diante de Deus é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo diz: nós somos os mais miseráveis, se nós esperarmos dessa vida, ele está dizendo, sabe? Mas se eu duvido, irmãos, que o Jesus, ele sairia da sua glória, se esvaziaria de si mesmo, nasceria aqui no meio de homens pecadores, para entregar a vida por quem não vale nada, por quem não tem valor nenhum. Irmãos, nós somos a primícia da criação de Deus, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, sabe, querido? Essa é a fúria de Satanás, que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Satanás, irmãos, lutou tanto e até mesmo foi decepcionado através da sua luta, foi frustrado, porque não conseguiu se assentar no trono. Pois é, Jesus deu para nós de graça, ele venceu e vai dar para mim e para você a promessa da salvação. Ele conquistou por cada um de nós, irmãos, porque nós não conseguiríamos fazer isso com as nossas próprias forças. Ele próprio diz assim: olha, maldito homem que confia no homem, maldito homem que confia na força do seu braço, porque é vão. O nosso trabalho para nós mesmos é vão, irmãos, mas o nosso trabalho não é vão no Senhor. Todas as vezes que lutamos esperando em nós mesmos, na nossa condição, na nossa capacidade, irmãos, tudo isso, irmãos, é tolice, é coisa do homem, é coisa passageira. É por isso que a gente vê, irmãos, em cada esquina depressão, frustração, todas as pessoas que vão buscar no mundo, irmãos, elas podem, irmãos, atingir o pico, elas podem, irmãos, ter as maiores conquistas delas do mundo aí fora, mas elas nunca vão satisfazer o desejo da alma delas, nunca, irmãos, porque a nossa satisfação, ela está em Jesus Cristo, a nossa satisfação está no Senhor. Irmãos, já fui em lugares assim bem legais aqui nessa vida, irmãos, assim, Deus permitiu que a gente fosse em lugares assim bem interessantes, mas eu nunca conheci, irmãos, e nunca tive tanto prazer assim, quando lá no nosso quarto, lá no espacinho da nossa casa, a gente dobra o joelho, mete esse rostinho assim no chão, sabe? E a gente sai dali, irmãos, sabe? Com a satisfação de que a gente não está sozinho e de que Deus é conosco. Não existe satisfação maior do que a presença de Deus, irmãos, do que esse momento de nós sentirmos Deus, de termos a certeza que o Senhor está conosco, como Ele prometeu, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aquela canção que nós cantamos, nós temos valor porque o Espírito Santo se move em nós. Aquilo que o Senhor tinha de valor, irmãos, Ele colocou dentro de cada um de nós e nos fez vasos de barro. Sim, claro, vasos de barro, irmãos, mas você pode ter certeza que dentro desse vaso que é você, há uma preciosidade de Deus, que é o Espírito Santo dele, querido, que é a pessoa do próprio Deus morando e habitando dentro de você. E até, bom, os irmãos que têm o costume de estar folheando, fazendo suas pesquisas, dá uma olhada, por exemplo, a questão que Paulo falava a respeito de vasos de barro, se colocava tesouros em vasos de barro, né? Por exemplo, se colocar, por exemplo, um tesouro em um lugar que já é de destaque, os ladrões antigamente, eles iam e procuravam, né, em lugares, né, de destaque. Mas quando as pessoas, elas colocavam suas joias, colocavam suas preciosidades em vasos de barro, isso era muito difícil se encontrar. Sabe por quê? Porque o vaso é desprezível. Ninguém faria isso, irmãos. Praticamente é uma coisa assim sem lógica. Eu vou guardar algo precioso dentro de um vaso de barro, irmão, um vaso de barro. E olha só a humildade de Deus, colocar aquilo que Ele tem mais de valioso, irmãos, que é a essência de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas.
dentro das nossas vidas. Eu trabalhei numa empresa, irmãos, eu vou estar chamando os amados aqui. Eu trabalhei numa empresa que, assim, as peças eram bem pequenas, máquina fotográfica, irmãos, peça pequena, às vezes tinha que olhar com um microscópio, às vezes com um projetor para aumentar a peça, para poder medir a peça, pequena. E às vezes a gente, assim, começava a fazer algumas coisas que, né, o ser humano é curioso, né? A gente começava a olhar assim as mãos, o microscópio, as unhas, as mãos. Você já fez isso, não? Irmão do céu, Adão significa a dama, alguém que foi feito da lama, sabe, pó, barro, lama. Quando você olha na sua própria pele através de microscópio, você vai saber porque foi feito da lama, querido. Você entende exatamente isso. É um negócio assim, bom jantar para você, tá? Mas é um negócio assim meio limpento, meio assim, você não sabe o que é, a mão tá seca, mas é um negócio assim meio estranho, sabe? Assim, você olha assim e fala, rapaz, esse sou eu. E exatamente dentro desse que Deus resolveu entrar, resolveu habitar, e Ele diz que estará em nós e estará no nosso meio. Deus é maravilhoso, sempre nos surpreende. Amém, querido? Louvado seja Deus. Eu convido os nossos pastores, nossos obreiros, nossos diáconos para estar aqui à frente em nome de Jesus. E nós estaremos participando desse momento da ceia do Senhor, onde Deus permitiu, né, que nós estivéssemos aqui. E o Senhor, Ele tem, querido, nos abençoado grandemente. O Senhor, querido, é aquele que tem dado graça para cada um de nós. O Senhor é aquele que tem nos honrado. Deus, Ele tem sido fiel, querido. Deus, Ele tem sido fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas, sabe? Um dia eu comentei isso aqui, mas um dia um pastor amigo nosso, ele tomou uma hora de estar ministrando a ceia, e ele disse uma palavra, eu digo para você, eu fui meio impactado com aquilo que o pastor comentou, mas ele falou assim, a partir de agora, ele disse assim, olha essa palavra, irmãos, eu ouvi a primeira vez, eu falei, rapaz, que negócio que é esse? Ele disse assim, a partir de agora, eu assumo o lugar de Jesus Cristo. Rapaz, que negócio que é esse? Você sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Porque isso era o que Jesus fazia, e a partir daqueles momentos, nós estaríamos fazendo. Jesus foi para a glória e deixou a função dele para cada um de nós. Era isso que ele estava dizendo. E é algo muito glorioso, querido. E o próprio Jesus disse, olha, fazei isso. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, nós somos grandemente honrados por participarmos da ceia do Senhor, da representação do corpo e do Senhor Jesus. Quando nós participamos, irmãos, do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos mostrando que nós temos parte com Ele, e que nós queremos realmente Jesus para as nossas vidas. Quando estamos participando, irmão, nós queremos aliança e um negócio com Deus. Jesus disse, aquele que não participa do meu corpo e do meu sangue, não tem parte. Mas eu louvo a Deus, querido, pela sua vida. E alguém pode perguntar assim para mim, pastor, mas como é que eu sei se eu posso participar da ceia ou não? Para que Jesus serviu a ceia? Para aqueles que caminhavam com Ele, para aqueles que estavam na comunhão com Ele. Então, querido, se um dia você entregou realmente sua vida para Jesus, como os discípulos fizeram, se um dia você desceu as águas do batismo, como os discípulos fizeram, você tem essa liberdade. Se você está em comunhão com o seu irmão, se você está em comunhão com o seu pastor, querido, você tem essa liberdade de estar participando do corpo e do sangue de Jesus. Você tem essa liberdade. É por isso que quando o Senhor fala a respeito de ceia, Ele não fala assim no geral, embora Deus sempre trata no pessoal, né? Individual, mas Ele sempre diz assim, olha, examine, né? Ele não examina o seu irmão, mas Ele diz assim, examine esse homem a si mesmo. Nós olhando aqui para dentro de nós mesmos, e aí então, a partir do momento que nós olhamos para dentro de nós mesmos, vemos os absurdos, pedimos perdão pelos nossos pecados, aí Ele disse, aí nós podemos estar participando da ceia do Senhor. Então, querido, é algo realmente para nos constranger quando nós olhamos para nós mesmos, né? Não é assim? O que acontece, por exemplo, quando a pessoa tira uma foto? Já viu as pessoas olhando foto, irmãos? Tem as pessoas olhando foto? Pessoal, Felipe, a câmera não tem segredo nenhum a câmera. Ela só registra aquilo que está na frente dela. E quando as pessoas tiram foto, é isso interessante. Você não é assim não, né, Lenta? Não tô. Assim, a pessoa ela tira foto e ela fala assim, eu não fiquei bem na foto. Não, é a foto.
Ela só está mostrando aquilo que ficou na frente, não é assim não, né? Não, então tá bom. Então assim também, irmãos, quando a gente olha para dentro da gente mesmo, a gente entende que a gente precisa muitas vezes se arrumar, se ajeitar, né? Espiritualmente falando, né? Isso é muito bom de vez em quando estar olhando para dentro de nós mesmos, né? A gente consegue realmente fazer uma análise aí e pedir perdão ao Senhor. Senhor, puxa, me perdoa, nem percebi, mas o Senhor é aquele que perdoa as nossas vidas, o Senhor é aquele que perdoa pecados confessados. Amém, querido? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora, querido. Nós estaremos orando ao Senhor. Eu gostaria que você não orasse pelo seu irmão da direita nem da esquerda, mas por você mesmo. Orar por nós mesmos, cada um orar por si mesmo. E realmente reconhecer dentro de cada um de nós, querido, as nossas falhas, nossas transgressões e as nossas iniquidades, que nós vamos estar olhando para dentro de cada um de nós mesmos, tá bom, querido? Fecha seus olhos nessa hora então e permanece na tua comunhão com Deus, entre você e Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, nós queremos, Deus, te louvar. Nós queremos, Deus, te glorificar, Pai, nessa hora. Nós queremos te exaltar nessa hora, porque o Senhor é aquele que dá oportunidade para cada um de nós. O Senhor é o Deus das oportunidades. O Senhor dá oportunidade, Deus, de nós olharmos para nós mesmos, Pai, de nós, Deus, refletirmos, Deus, naquilo que, Senhor, nas atitudes que nós tomamos, nas ações, Senhor, naquilo que nós olhamos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós falamos. Deus, nós queremos te glorificar, porque teu Espírito Santo, aquele que nos lembra, Senhor, até mesmo, Senhor, daquilo que a nossa mente foge, até mesmo o teu Espírito Santo vem nos lembrar, e vem então, Senhor, mostrar que nós temos necessidade do Senhor, mostrar que nós carecemos do Senhor, necessitamos da tua graça, necessitamos do teu favor para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Pai, nessa hora, Senhor, possa, Senhor, repousar em cada coração, Senhor, lembrar, Senhor, os teus filhos, Pai, e eu te peço, Pai, nessa hora, muitas vezes, Senhor, porque pecamos, Senhor, através do nosso olhar, através do nosso pensamento, através das nossas atitudes, das nossas ações, Deus, que não colaboraram, Pai, assim como o apóstolo Paulo disse, muitas vezes fazemos o que não queremos e não fazemos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Pai, nós pedimos perdão, Pai, nessa hora, Deus, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.